o poder da decisão. Nosso ponto de partida é aquele versículo lá do livro de Joel, profeta Joel, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus diz: multidões, multidões no vale da decisão. Depois ele completa dizendo: porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Fala comigo, o vale da decisão. Esse versículo dá a entender que Deus vai empurrando as pessoas para um vale chamado vale da decisão. E Deus sempre vai requerer do homem a tomada de decisões. Toda vez que um ser humano encontra Deus, alguma decisão Deus vai provocar na vida dele. Então o reino de Deus é um reino de decisões. O maligno explora a falta de omissão nas decisões. O maligno explora a indecisão, que é o contrário da decisão, essa inércia, né? Eu não me posiciono, eu não defino. As indefinições, a falta de posicionamento cria um espaço vago, neutro na sua vida, em que o maligno tira proveito muitas vezes. Então a decisão ela é muito importante para quem quer construir uma história que vale a pena. Pessoas inconsequentes, pessoas imediatistas, elas não vão nem entender essa palavra. Elas vão dizer: por que está dando essa importância tão grande para as decisões? Porque eles vivem o imediato, a sensação sensorial. Eles são pessoas ludibriadas pelo impulso do prazer. Elas não entendem que a vida é uma construção. Sua vida é uma construção, meu irmão. Querido, a vida humana, ela é escrita não com caneta sobre o papel, mas com decisões no coração. O que escreve sua vida são as decisões no seu coração. É assim que a sua história é escrita. O outro texto que nós lemos no domingo passado foi lá em Daniel capítulo 10, verso 12, que eu vou reler aqui com você. Daniel está orando por uma mudança na história, e ele se entrega, ele se derrama naquele projeto de intercessão. Daniel não está tentando alguma coisa com o céu, ele se entregou à oração, ao jejum, à busca por uma mudança na história. E o anjo que vem visitá-lo usa uma expressão curiosíssima, maravilhosíssima. Ele diz: Daniel, Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aplicar o coração é decidir, meu irmão. O anjo está dizendo: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração. O que ele quer dizer com isso? Ele pegou toda a força do coração, todo o impulso do coração, todo o empenho do coração e depositou naquela direção. Então Daniel, ele se posicionou para entender, para compreender, para humilhar-se, para buscar a Deus. E o anjo está dizendo: por causa daquele dia, do primeiro dia em que você aplicou o seu coração, a sua voz chegou no céu, e eu estou aqui por causa da palavra que você disse para Deus. A presença do céu na vida de Daniel aquele dia era resultado de um posicionamento chamado decisão. Suas decisões acertadas, inteiras, trazem o céu em sua direção. O anjo está dizendo: eu não estou aqui simplesmente por iniciativa do céu, eu estou aqui em resposta a uma decisão que você tomou. E aí nós falamos domingo passado sobre aplicar o coração. E o que significa aplicar o coração? Nós vivemos, é muito comum a gente fazer as coisas meio divididos. A pergunta que eu fiz é: quem já foi para uma festa ou para algum evento sem querer ir? Vou repetir a pergunta: quem já foi? Você não estava com vontade, mas foi, porque empurraram, te arrastaram, né? Como é que você fica lá? Assim, ó, enfadado, agoniado, inconformado, doido para ir embora. A hora não passa. Quando você está num lugar que o seu coração não está, a hora não passa, meu irmão. É assim ou não é? Tem gente que vai para o trabalho, meu irmão, ele só foi o corpo dele, porque ele não está lá não, né? E aí ele finge que trabalha e o patrão finge que paga, né? Que ele não está de todo o coração, é uma pessoa dividida. É muito ruim quando você vive as áreas da sua vida de forma dividida, porque você não está inteiro lá. O que quer dizer isso na verdade?
Uma parte sua quer estar, outra parte não quer estar. Daniel não, ele pegou todo o coração dele e ele aplicou por inteiro. Eu dei um exemplo, um pouquinho desconfortável domingo passado, sobre perder peso, né? Eu vou pedir desculpa também de novo para entrar nesse assunto, que para alguns é um assunto de angústias e crises. E eu comecei a citar um amigo, um conhecido nosso lá em Belo Horizonte, que vivia brigando com a balança, ele odiava a balança, ele amaldiçoava as calorias. Ele um dia falou: quem que fez essa distribuição de caloria? Está amarrado, né? Ele queria reconstruir a alface, 1 milhão de calorias. Pudim de leite condensado, meia caloria, né? Então aquela angústia, porque ele gostava de comer. Qual é a divisão? Quer emagrecer? Quero. Quer comer? Muito. Aí como é que uma pessoa dessa agrada as duas partes dela mesma? São duas vontades na mesma pessoa. Essa pessoa vive dividida, o prato passa na frente dela e fala: oh, misericórdia, né? E aí ele fala: não posso comer, mas tem uma força empurrando, come, ele não quer comer, ele quer devorar. Então, esse irmão, brigando, engordava um pouquinho, perdia 1 quilo, achava 4, né? E aquela coisa tal, de repente, depois de meses assim, de repente ele entrou no regime, entrou na academia, e foi perdendo 1 quilo, 2, 5, 8, perdeu 15 quilos em 3 meses, e eu só olhando, falei: que coisa, alguma coisa aconteceu. E ele não falou nada também, não perguntei, fui deixando tocar. Eita glória, eita. Um dia conversando, e aí, faz 3 meses que eu estou nesse ritmo. Eu perguntei: o que aconteceu há 3 meses atrás? A minha grande pergunta é: qual foi o marco inicial que deflagrou esses 3 meses? O que aconteceu? Deixa eu dar uma pausa aqui. Toda grande decisão tem um grande marco, tem um grande impulso, tem um grande fator motivacional, amém, gente? Que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser um trauma, pode ser um susto, pode ser um médico dizer: você vai morrer. Aí o cara fala: então parei de fumar, né? Aqui, o que aconteceu? Ele falou: enrolou primeiro, depois falou: sabe o que foi? Eu estava no churrasco na casa do fulano, uma turma lá, e lá no meio, de repente vem a mãe do rapaz, a mulher linguaruda que só ela, e chegou no meio da turma que estava lá, e falou: o fulano, daqui uns dias tanto faz andando quanto rolando, é uma coisa só, que está ficando um barril. Ele falou: eu senti tanta raiva, eu fiquei tão humilhado na frente de todo mundo, né, que ele saiu de lá determinado. Então eu parei para pensar nisso. Olha que coisa curiosa. Eu o vi lutando para tentar perder alguns quilos por ano, 1 ano, 2, 3. De repente alguma coisa aconteceu que ele se posicionou. Bom, toda decisão precisa juntar a sua força toda. Uma pessoa dividida não decide por inteiro. Pessoas divididas não têm decisões inteiras. Deixa eu provocar você com algumas perguntas. Por que é que nós adiamos tanto as decisões importantes da vida? Por quê? Por que é que nós adiamos as decisões da nossa vida? Segunda pergunta: por que é que nós não sustentamos algumas decisões que nós tomamos? Quem aqui já decidiu, depois desdecidiu? Quem já voltou atrás de alguma decisão tomada? Por quê? Primeiro, por que a gente adia? Quem já adiou muito, mas muito alguma decisão? Levanta a mão. Quem está adiando esses dias ainda? Ok. Por que nós adiamos? Por que nós recuamos? E por que nós erramos tanto ao escolher? Quem já tomou decisão errada na vida aqui? Levanta a mão. Ok. Então vamos lá.
Os erros mais comuns que cercam as nossas decisões são motivados, são baseados na dúvida, no medo e no apego. Dúvida, medo e apego. Por que esses três inimigos da decisão, o que eles provocam, qual é o efeito deles em relação à nossa decisão? O medo, a dúvida, o medo e o apego. Nós não podemos tomar decisões sem convicções. A sua decisão é tão sólida quanto a sua convicção. E a dúvida, a pessoa às vezes ela está adiando, empurrando, porque ela não tem certeza, porque ela tem dúvida. Quem aqui já ficou, se aceitava o namoro ou não aceitava? Convidar, chamar, pedir você em namoro e você falar, não sei, né? Ou quem já pediu e a pessoa ficou, não sei, né? O que está faltando? Está faltando convicção. Também existe o medo. Medo do quê? Medo de ser uma decisão errada, medo da consequência da decisão. Então eu tenho dúvida, eu tenho medo e apego, porque toda decisão importante implica renúncia. Deixa eu dizer uma coisa, as decisões mais importantes da sua vida, elas vão te obrigar a dizer não para alguma coisa, para que você diga sim para o que é mais importante. Então, quem aqui é casado, bem casado, feliz, para valer como casado? Quem casou só ganhou, amém? Não, perdeu. Perdeu o quê? Meu irmão, perdeu a liberdade de solteiro. Porque o solteiro, querido, recebe o salário, quer gastar tudo em babalu, em churros e pastel chinês, ninguém vai dar palpite. É solteiro. Ah, essa noite não vou dormir não, vou jogar futebol a noite inteira. Solteiro vai, casado não vai. Então, toda decisão acertada por uma escolha melhor, que é estar casado, não tenha dúvida que é infinitamente melhor estar casado, implica em dizer não para alguma outra coisa. Eu não posso casar-me e manter a minha vida de solteiro, não existe. Então é esse dizer não, para que eu possa dizer sim, é que barra muita gente, porque toda decisão tem um preço, e eu não quero pagar o preço, eu não quero renunciar. E quem é inconsequente, meu irmão, aí que está perdido uma vez. Por quê? Porque ele quer viver o presente a todo custo e tal. Só que existe um futuro que depende do seu presente. As pessoas se entregam ao prazer hoje, vão se entregar à angústia amanhã. Meu irmão, quem vive para o prazer hoje, vai viver angústias profundas amanhã. E não tem saída isso não. Esse é um caminho sem volta, meu filho. Você está construindo o seu amanhã, e não adianta chegar no amanhã para tentar mudar, porque o seu hoje é o alicerce do seu amanhã. As pessoas enrolam tanto para decidir? Primeiro, falta convicção. Deus vai te dar grandes convicções. A palavra de Deus é a maior fonte de convicções da vida humana. Irmão, por isso nós somos de Bíblia. Palavra pregada, ministrada no culto, na célula, no Instituto de Vencedores. Lê a Bíblia em casa. Isso vai embasando você. Você vai ganhando sustentação. Você não pisa mais na areia movediça. Você vai andando sobre a rocha da palavra, os valores da palavra, as convicções da palavra. Então as dúvidas, elas são dissipadas pela força da palavra de Deus. Amém, gente? Né? Então a palavra de Deus dissipa as minhas dúvidas. E o medo? Quanto mais convicção, menos medo. Quanto mais convicção, menos medo. Mas sempre vai ter medo. Não acredite em decisões importantes da vida que não vai ter uma pontinha de medo, meu irmão. Sempre vai ter um pouquinho de medo.
E aí Deus vai te dar um espírito de coragem, que é aquela determinação: Senhor, eu vou enfrentar isso, o risco, em nome de Jesus. O que está na minha mão, eu estou me guardando, eu estou me cuidando o máximo. O que está fora da minha mão está na tua, eu confio no Senhor. E pula lá em nome de Jesus, amém? Né? E o terceiro, que é a renúncia. Então eu falei dúvida, medo e apego. Eu preciso entender que compensa abrir mão agora para ganhar logo ali na frente. Eu preciso entender que essa decisão é importante constrói meu futuro. Muito bem, nós vamos abrir um texto da palavra de Deus em Números capítulo 22. Números 22. O cidadão aqui é Balaão, o camarada mais controverso da Bíblia. Balaão começa a história como profeta. Deus fala com ele, ele adora a Deus, ele lançou umas palavras, ele profetizou até a vinda de Jesus. Você quer saber? Balaão foi um cara curiosíssimo, porque ele começa como profeta, termina como feiticeiro. Os primeiros versículos de Balaão você fala: opa glória, queria ser discípulo desse cara. Os últimos, quando chega em Apocalipse cita Balaão, fala, só faltou escrever, endemoniado do inferno. Que coisa, Balaão é um cara controverso, é um cara confuso, e as decisões de Balaão não valem uma moeda. Então vamos ler um pouquinho, e vamos entender, porque isso não está escrito na Bíblia à toa. Essa história foi escrita na Bíblia, como exemplo, como admoestação, para que eu e você não cometamos o mesmo erro. Tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizeram aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito, andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Verso 4, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Para um pouquinho. Balaão já tem uma fama de uma força espiritual na vida dele, e Balaque diz: espera aí, você que, eu sei que você é um cara diferenciado, vem aqui, amaldiçoa esse povo, porque a força desse povo não é natural, esse povo tem uma força espiritual, e eu só posso combater uma força espiritual com uma arma espiritual. Então ele fala: vem aqui e amaldiçoa este povo. Então ele está decidindo, junto com os midianitas, que ele falaria isso para Balaão. Versículo 7, então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegando a Balaão, lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui essa noite, e vos trarei resposta conforme o Senhor me falar. Então os filhos de Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filhos de Zippor, os enviou para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem, pois, amaldiçoa esse povo, talvez eu possa combatê-lo, lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, verso 12: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Deus falou: não vai, porque esse povo é povo abençoado. Está encerrado o assunto. Não há o que falar, não há o que perguntar, não há o que argumentar. Obedece, fica quieto, encerra o capítulo. Aí o nosso grande amigo Balaão
com uma cara de profeta. Versículo 13: levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Meu irmão, Balaque mudou o escalão. Ele tinha mandado a turminha lá de baixo, príncipes, mais ou menos príncipes. Agora ele mandou os príncipes, em maior número de príncipes, uma comitiva. Irmão, tem gente que não consegue ver uma comitivazinha que já se derrete toda. Tem gente que não consegue ver uma honrazinha, uma glóriazinha humana, não é? E você, ó grande, o cara... Balaque entendeu a jogada de Balaão. Ele falou: esse cara não vai resistir à glória, à proposta. Pode aumentar a proposta que ele se vende. Ele não se deixa ceder pelo não de Balaão. E ele então mandou uma comitiva mais honrada, maior, tal. Versículo 16: os quais chegaram a Balaão lhe disseram assim, diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Meu irmão, esse cara é muito maravilhoso, é ou não é? Tem aparência. Quando ele fala, até convence a gente. Olha que barato, que coisa linda. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor dirá. Meu irmão, vai perguntar o que para Deus? Deus já falou que não é para ir. Não, mas fica aqui, aleluia. Quem sabe, glória. A recompensa é muito boa. Quem sabe Deus me libera. Seu ordinário, para de tentar Deus. Ele está pressionando, ele está arrombando a porta. Meu irmão, nem sempre Deus vai trancar a porta. Às vezes Deus encosta, para provar a sua obediência ao coração. E se você dá uma forçadinha, ela acaba abrindo. Não é? Deus só quer obediência, uma pureza do coração. Meu irmão, às vezes a pessoa não consegue decidir por inteiro, porque ela está com o olho na vontade de Deus e o olho na vontade da carne. Esse é o problema. Versículo 20: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Deus liberou, aleluia. Então continua lendo a história, para você ver se Deus liberou de verdade. Vou contar o resto aqui para a gente ganhar tempo. Balaão subiu na jumenta dele e foi embora. E ele está lá, potoque, a jumentinha dele, meu irmão. Chegou um lugar que tinha pedra de um lado, pedra do outro. A jumentinha ia passar no meio daquela lacuna. O anjo entrou na frente da jumenta com a espada desembainhada. A jumenta olhou e falou: misericórdia, estou fora. E ela virou para um lado, Balaão meteu o cacete nela, virou para o outro, chicote nela. E aí o anjo de um lado e o Balaão insistindo para ir. A jumenta vê o anjo, Balaão não vê. Quem que é mais jumento, meu irmão? Dos dois, né? Aí Balaão insistiu tanto, espancou tanto, que a jumenta se soltou embaixo dele e bof no chão. Aí Balaão falou: agora, se eu tivesse uma espada eu te matava. Falou para a jumenta falou: por que você me espanca? Meu irmão, se uma jumenta conversar com você, corre para o psiquiatra ou corre para Deus. Tem alguma coisa muito anormal. E a jumenta fala: por que você está me espancando? Eu estou te espancando porque você não obedece. O cara conversa com a jumenta, irmão. Aí, no meio daquele bate-boca com a jumenta, o anjo se deixou ver por Balaão. E o Balaão falou: o anjo falou: olha, eu estava no seu caminho e a jumenta me viu, você não me viu. Eu agora deveria matar você e deixar a jumenta viva. Está escrito na Bíblia. O anjo falou isso para ele. Ele falou: aí o anjo falou:
vai, mas faz só o que eu te mandar. Sabe aquele cara que está sempre assim? Irmão, a história de Balaão é a expressão exata de uma turma de crentes, de cristãos, que querem Deus de um lado, mas querem o pecado de outro. Você não pode dizer que eles não querem Deus, porque tem sinceridade, vem para cá e chora. Vai lá na gandaia. A pessoa está dividida, o coração está dividido. Irmão, como é que uma pessoa dessa decide por inteiro? Não decide. Mas tem solução para essa pessoa? Tem solução para essa pessoa? Tem. Ela precisa chorar diante do altar, dizer: Deus, me perdoa, meu coração está dividido. Senhor, eu preciso ser sincero com o Senhor. O mundo está me atraindo, e ele está me atraindo muito, mas eu sei que tem morte lá. Eu sei que eu vou morrer, isso vai me acabar com a minha vida, isso vai me destruir para sempre. Senhor, eu sei que tem uma eternidade ali na frente, eu não posso seguir esse caminho. Senhor, eu sei que Balaque está me oferecendo prêmios para eu ir contra a tua vontade, mas o que é o prêmio dele, Senhor? É um Balaão que consegue ter acesso ao anjo, a falar com Deus, Deus fala com ele deveria aproveitar esse pouquinho de espaço que ele tem no reino de Deus e falar de si. Ele tinha que conversar, não é sobre a jornada, ele tem que falar sobre o coração dele. E Deus, eu não consigo decidir, porque o meu coração está dividido, mas o Senhor pode me ajudar, muda meu coração. Deus, aumenta minhas convicções. Senhor, eu não posso agir de maneira, uma hora de um jeito, outra hora de outro. A Bíblia chama isso de ânimo dobre. A Bíblia fala que quem é igual a onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Como é que é a onda do mar, irmão? Tô indo, tô voltando. Agora tô indo, opa, e já tô voltando de novo. Irmão, tem cristão que você vê na igreja, vê na obra, no reino, vê na célula, você não sabe, você não pode, não acredita na primeira foto que você tira, porque numa foto ele está vindo, na outra foto ele já está voltando. Falta raízes no coração, é decisão frouxa, coração contaminado, coração dividido. Quem entendeu, diga amém. Tem solução para isso? Tem, eu vou mostrar onde está na Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 8, Tiago 4, verso 8 a 11, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aqui fala espírito vacilante, é gente que tem o espírito que sobe e desce, é montanha russa. Hoje eu estou na fé, e já não estou mais não, agora estou de novo, já não estou mais. O que faz a pessoa ser vacilante? Coração. Ele está mandando: limpa o coração. Como é que limpa o coração? Rasgar o coração no altar e dizer: Senhor, meu coração está contaminado, está sujo, está podre, está cheio de valores deformados, me ajuda.